Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma, um podcast para falar não apenas do espiritismo, mas também no aprimoramento da sua alma, do seu espírito, da sua vida e como você pode fazer isso dia após dia. Eu sou o Guilherme Souza, tô aqui novamente com meu grande amigo Luan Moreira. E aí, Luan, tudo bem? Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. E hoje eu estou aqui com ele, Pedro Arthur, psicólogo, amigo de longa data e craque de futebol. De novo esse craque de futebol, mas vamos lá, né, gente? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Agora a gente bater um papo aí, resenhar um pouquinho, né? É isso, a gente tá com a ideia de falar nesse episódio um pouco sobre como a gente consegue ver o espiritismo no nosso dia a dia, né? Um corte nosso que bombou nas redes sociais foi de eu falando que você não pode ser espírita apenas no final de semana, quando você vai lá pro seu tratamento, pra sua aula de mocidade ou algo do tipo. Vamos falar de espiritismo na prática, as vivências que a gente tem e como a gente conseguiu evoluir ou tem conseguido evoluir dia após dia através da luz do espiritismo. Então vamos começar assim com uma pergunta bem tranquila. Luan. Como que você vê o espiritismo no seu dia a dia? Como que você consegue ver os resultados do que você aprende no centro espírita dentro da sua vivência? Eu sou meio suspeito pra falar, né? Porque eu tô há muito tempo na caminhada e eu acho que, assim, eu acho que eu já mudei muita coisa comigo mesmo e no meu dia a dia por conta do espiritismo. Mas eu acho que se eu for olhar lá atrás, quando eu tava saindo da adolescência, entrando na vida adulta, eu vou começar leve, né? Uma das coisas que eu mais me desenvolvi dentro do espiritismo foi a fala mesmo. Eu era muito tímido, eu jamais estaria aqui nesse podcast há 10, 20 anos atrás. Mas assim, eu era muito tímido, muito calado, muito reservado, tinha muito medo de me expor para as pessoas. E eu acho que o espiritismo, até fugindo um pouco do nosso ponto aqui de reforma íntima, mas eu acho que ele me proporcionou algo, um ambiente onde eu podia expor as minhas ideias, falar, mostrar quem eu era, e isso me ensinou coragem. E eu consegui levar essa coragem para minha vida, porque eu acho que quem me conhece sabe que eu sou muito calado no dia a dia também, até hoje. Mas eu sou muito mais corajoso e me sinto muito mais confortável de expor aquilo que eu tenho, que eu penso por conta disso. Legal isso, né? Porque eu conheço o Luan já tem, acho que um pouco mais de tempo do que o Guigo conhece o Luan, na verdade, né? Aliás, não sei se você lembra, mas o primeiro encontro de mocidade que o Luan participou, que ele foi como trabalhador, eu era o veterano dele. Olha só. Isso só mostra como o Pedro Arthur é velho. Pois é. E ele esqueceu o chinelo. De graça, né? Passou o encontro inteiro sem chinelo, tá? Encontro inteiro de tênis, num calor. O pé devia estar lindo, né? Nossa. Fedor. Tirava a noite e ficava um chulé no quarto, pelo amor de Deus. Não, então, gente, E você, Pedro? O que você aprendeu com o espiritismo? Não, eu queria, na verdade, falar antes disso que eu vi muito essa evolução do Luan, né? Quando ele entrou na mocidade, ele era ainda aquele quietinho, conversava com pessoas pontuais, ficava mais nos grupinhos que a gente tinha ali. E depois, de repente, ele vira coordenador de regional, depois ele vira equipe mocidade. A gente falou, o que aconteceu com o Luan? E foi realmente, dá pra ver uma evolução ao longo dos anos muito legal, porque realmente você, Luan, tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é uma fala coerente. Então isso é muito legal de ver o quanto que você cresceu e o quanto que você colocou as suas ideias pra fora. Isso é muito, muito interessante. Eu queria pegar um gancho falando disso. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui para uma reunião de voluntários, né, de mocidade, o Luan tava lá e aí a gente tava fazendo alguma definição e tal. E aí tava, sério, uns 20 minutos todo mundo falando e discutindo e tal. E aí o Luan tava parado assim na cadeira dele, só escutando. E aí ele começou a falar e todo mundo ficou em silêncio, assim. Parecia que era tipo... Nossa, a palavra divina tá chegando aqui. Aí ele falou... Aí o pessoal falou, é verdade, seguiu. E resolveu o negócio em 1 minuto, assim. Foi muito bem. A sua fala é uma coisa que não apenas clarifica, como também acelera as coisas. Muito bem, parabéns. Obrigado, gente. E agora a gente encerra esse episódio. Brincadeira. Mas o episódio não é sobre mim, é sobre o espiritismo no nosso dia a dia. E eu queria ouvir de vocês agora o que vocês aprenderam e o que transformou vocês. Cara, pra mim, o espiritismo, ele
eu vou falar uma coisa que é bem, bem interessante, eu acho. Que é no sentido de assim, eu não vejo tanto uma reforma, eu vejo uma construção. Porque eu construí muita coisa no Espiritismo, no que nas minhas interpretações, nas minhas ideias, de como ver uma coisa um pouco mais clara, mais saudável e mais amorosa. Então, eu sinto que eu tive que reformar muitas coisas na minha vida ao longo desse período, mas o Espiritismo eu construí muita coisa. Então, eu construí muita coisa principalmente em como ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso foi muito, muito claro pra mim, assim. Porque realmente consegui olhar muito mais para o outro do que pra mim. Então o Espiritismo me ajudou muito nisso. Olha só. Eu acho legal, cada um tem uma percepção, a gente vai trazendo durante o episódio. Eu queria falar um pouquinho da minha, assim. Eu acho que uma das principais coisas que eu aprendi com o Espiritismo foi o conceito de evolução. Tanto para quando eu penso nas outras pessoas, quanto quando eu penso sobre mim. Né? Às vezes você tem essa percepção que, todo mundo tá aqui para crescer, para evoluir. Tem pessoas que estão no começo da jornada, ainda tem muita coisa, mas tem os espíritos velhos que eles já sabem de tudo, criança índigo, essas coisas que o pessoal fala e tal. Que são tem o pessoas... jovem que tem espírito velho também, tipo Nossa, o espírito e o joelho, né? Mas essa questão de evolução me fez perceber, e assim, ser um pouco mais razoável no trato meu comigo mesmo, assim, de entender que, eu não preciso saber de tudo. Eu posso errar, eu vou errar. Mas assim, não preciso viver no erro, né? A ideia é que você precisa chegar lá, evoluir, cada vez se tornar uma pessoa melhor, né? A gente ter o exemplo de Jesus é bacana, que você não vai falar, eu tô no nível de Jesus. Mas também não precisa ficar no nível da galera que crucificou ele, né? Então, você tem o seu ponto de partida e onde você pode chegar, e você precisa compreender isso para poder fazer a evolução virar uma rotina. Você ter isso como prática, você querer fazer uma reforma na sua vida, né? Fazer uma reforma íntima e tal, para se tornar uma pessoa melhor. Esse ponto de evolução me ajudou bastante. E aí, quando eu penso nos outros, esse cara tá enchendo meu saco aqui. Não, mas ele é uma pessoa que vai evoluir, ele está passando por isso, ou ele está fazendo isso para que eu possa evoluir, porque essa é a minha prova e expiação também, né? Então esse conceito me ajudou bastante a compreender como que funciona a vida. Posso provocar? Lógico. Não. Dois tipos de pessoa, né? Você falou, a gente não precisa estar no nível de Jesus, mas a gente também não precisa estar no nível do pessoal que crucificou ele. Mas quantas vezes a gente não crucificou alguém? Né? Quantas vezes a gente não julgou alguém aí? Eu falo por mim mesmo, até em questão de política. Quantas vezes na política a gente olha pra aquele político e a gente fala, é uma porcaria, não tá fazendo nada direito nessa vida, só tá estragando tudo. Será que a gente não tá naquele ponto também da crucificação ali? Às vezes a gente oscila de um lado pro outro, né? Eu acho que assim, a gente tem uma passagem do evangelho que eu gosto, que é a cólera. E quando você lê essa passagem do evangelho, os espíritos falam assim, se o homem encolerizar... Cólera é raiva, tá, gente? Só pra dar um contexto aqui pra todo mundo. Se o homem encolerizado, ele pudesse ver a si mesmo, ele se assustaria. Porque nós nunca nos vimos no espelho na nossa pior versão. Então a gente já foi a pior versão com outras pessoas, né? Com quem a gente ama, nossa família, no trânsito, etc. Mas será que a gente já se viu no espelho falando horrores, atrocidades, com aquele olhar cheio de raiva? Às vezes a gente não viu. Mas assim, eu acho que o Espiritismo, ele nos convida diariamente a gente lutar contra esse homem, o homem velho, pra gente ter um homem novo, né? Um homem de bem, que é o que o Evangelho nos ensina. E aí eu também queria provocar, assim, eu falei, vocês se lembram de alguma oportunidade que vocês estavam passando na vida, e aí vocês agiram, vocês acertaram, vocês falaram, nossa, eu fiz certinho aqui, do jeito que eu aprendi. E aí depois você pensou, se não fosse o Espiritismo, se não fosse o Evangelho, ou os ensinamentos, ou a vivência que eu tive, eu talvez não teria feito dessa forma? Todo dia, né? Eu acho que quando eu falava com meus alunos de mocidade, eu até brinquei no outro programa que a gente gravou com o Pedro, porque ele viu de perto, assim, né? Que eu amo meus alunos, um beijo pra vocês, mas vocês me deram muitos desafios, assim, né? Me deram também, tá? Por tabela ali, tava junto. Então, muitos momentos eu olhava pro lado e falava, Jesus, o que eu faço nessa situação, né? E às vezes a resposta vinha, né? Às vezes não, obviamente, eu escutava diretamente, não tenho uma mediunidade
é tão forte a esse ponto de escutar, mas às vezes as palavras que eu estava falando, que eu vinha recebendo, eu sentia que, pô, isso aqui talvez não seja 100% meu, assim, sabe? Mas tá ajudando, tá acolhendo. E aí a pessoa vira pra mim e fala, era exatamente isso que eu queria, o que eu precisava escutar. E acho que é uma coisa muito bonita, assim, né? Você compreender que quando você tá num trabalho espiritual, você não tá ali sozinho. Uhum. E compreender isso, ele te assusta, porque, pô, será que tá atrás de mim esse espírito? Não, mas ele tá ao seu lado, ele tá te apoiando pra você conseguir ser a sua melhor versão dentro do centro espírita e fora dele, pra poder ajudar pessoas que estão precisando de ajuda, assim como você já precisou também, né? Nossa, eu lembrei quando você fez a pergunta, Luan, de um cenário, de uma cena muito vívida na minha cabeça quando eu era aluno de mocidade. Eu sempre fugia de fazer encerramento ou abertura. Sempre. Nunca gostei. E aí, num dado momento, meu querido dirigente Rafael, que vai estar assistindo isso aqui, e eu acho que ele nem lembra disso, mas tudo bem. Ele falou, não, Pedro, vai lá. Você é quem vai fazer o encerramento hoje. Eu falei, não, eu faço semana que vem, aquela velha sabonetada que a gente dá, né? Ele, não, faz hoje. E aí, beleza. Eu fui, fiz. E aí, eu lembro que naquela oportunidade eu fiz uma vibração para as nossas famílias ali da nossa turma, né? E eu não tinha o costume de fazer encerramento. Confesso que muitas vezes eu não prestava atenção. E aí, depois de um tempo que eu comecei a entender um pouco mais a importância daquilo. E quando eu fiz aquela vibração de encerramento para as nossas famílias, uma colega de turma minha se sentiu muito emocionada, muito tocada naquele momento. E depois ela veio falar comigo, e era uma colega de turma que não gostava muito de mim. E ela veio me abraçar, me agradecer, falando, nossa, eu precisava ouvir isso. Porque ela tava tendo um problema muito sério com o pai dela, né? De um relacionamento muito forte com o pai dela ali que tá acontecendo naquela ocasião. E eu lembro muito bem disso, que eu falo, nossa, olha como que a espiritualidade intui a gente em momentos que a gente nem espera, que a gente nem quer fazer, né? Mas é importante, nós somos algumas vezes algum canal que faz com que a gente consiga se aproximar. E depois dessa aula, depois desse encerramento que eu fiz, eu me aproximei muito mais dessa colega de turma e a gente se tornou muito mais amigos naquela situação. Então foi muito legal isso. É legal a gente ter essa consciência que, estando ali, a gente vira um instrumento também, né? De poder ajudar as outras pessoas. Mas por isso você também precisa estar sempre numa vibração boa para você poder realmente estar disponível para poder virar essa ferramenta para poder impulsionar, né, a vida dos outros, ajudar a acolher quem tá precisando, né? Muito louco, né? Sim. No meu caso, uma coisa que eu até tenho um pouco de orgulho, assim, é que eu aprendi a orar pelas pessoas com quem eu tenho dificuldade. Não é sempre que eu consigo, não é sempre que eu lembro, mas recentemente, eu não vou dar muitos detalhes, mas eu tive um desentendimento, assim, com uma pessoa, e é raro, assim, eu ficar com raiva, sabe? Eu sou uma pessoa meio na maior parte das vezes. E aí eu lembro que eu terminei uma discussão, assim, transtornado, irritado, e aí nossa, assim, sabe quando você fica encolerizado, né? Eu era o homem de cólera naquele momento. Que é difícil ver o Luan assim, tá, gente? E aí, assim, quando você já sabe o que você tem que fazer nessa situação, é muito ruim, porque você tá com raiva, aí você sabe que sentir raiva não é legal. Aí você sabe que você vai ficar tendo duelo mental, que é outra passagem do evangelho, que você fica lá, e se eu tivesse falado isso, e se ele tivesse falado aquilo, e aí você fica nesse duelo, nesse impasse, né? E você fica horas nisso. Você já sabe que você vai passar por tudo isso. E eu ficava lá, meu Deus do céu, como é que eu me livro disso? Porque eu já tava com preguiça já de ter que passar por essa marcha fúnebre. E aí, a Moniz estava em casa, né? A gente tava conversando. Aí a Moniz virou pra mim e falou, amor, tenta fazer uma prece, né? Pra você se acalmar. Aí na hora que ela... O óbvio, né? O óbvio precisa ser dito às vezes. Aí eu falei... Pô, eu preciso fazer uma prece por mim e pela pessoa. E aí eu fui... E aí eu orei pela pessoa com quem eu tinha tido desentendimento, né? E fiquei muito mais calmo depois. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez em que isso acontece na minha vida, assim. Às vezes, tenho uma situação difícil com alguém. E aí, eu sinto que pra eu me curar, eu preciso orar por mim e por ela, sabe?
E é uma coisa que o Espiritismo me ensinou, assim, eu nunca faria isso se eu não tivesse feito cursos, escola de aprendizes, se os meus dirigentes não tivessem me incentivado. Eu ia ficar, assim, bravo e ia embora batendo os pés no chão, né, como as pessoas falam. Mas não teria esse olhar atento para as pessoas com quem eu tenho dificuldade. Eu acho que o Espiritismo nos ensina muitas coisas, assim, diferentonas, né? Que às vezes a gente não coloca em prática, às vezes a gente coloca, mas que muda a nossa vida. A gente subestima muito o poder da prece, né? Nossa, às vezes a gente não percebe o quanto que você parar e, assim, não precisa fazer o Pai Nosso em latim, assim. Você parar e você tentar se conectar com o seu mentor, fazer uma reza breve ou tentar conversar ali já te ajuda, já te harmoniza muito, assim. Você dá uma resetada, assim, pros padrões de fábrica e dá uma desarmada também, que às vezes é o que você precisa, né? Um minutinho ali já te ajuda a recuperar e voltar a ser a pessoa, né? O homem mais tranquilo, não essa pessoa que tá cheia de cólera, né? Acho que a prece é uma coisa que a gente precisa cada vez mais colocar na rotina, né? Bom ponto que você trouxe. Nossa, eu lembro muito bem agora também da minha dirigente, que veio aqui, inclusive, a Carol. Carol Oliveira. Ela Nossa, veio, primeira convidada. lindíssima, minha mentora também, né, em terra. Tenho um amor muito grande por ela. Beijo, inclusive, pra você. Eu lembro que quando eu passei por uma situação também da minha vida emocional, e ela virou pra mim e falou assim: faz uma prece e depois que você terminar a prece, conversa mentalmente com aquela pessoa. Conversa mentalmente com ela. Fala aquilo que você tá tão carregado, que você gostaria de dizer, mas de uma forma amorosa. Cara, isso mudou muito a minha vida. Que até hoje eu faço isso. Com pessoas que eu gosto, com pessoas que eu não gosto, que realmente eu preciso resolver as coisas. Então, eu lembro muito bem desse ensinamento da minha dirigente, que foi realmente muito um diferencial, assim, de realmente resolver as coisas, não necessariamente com um outro, mas comigo mesmo. Através da prece, através da reza, ali deitado e se conectando realmente espiritualmente até com aquela outra pessoa. E muitas vezes, no dia seguinte, eu chamava aquela pessoa para conversar e resolvia muitas coisas ali de uma forma muito mais amorosa mesmo. Então, realmente, a prece é uma ferramenta que é estupenda de ser usada. Excelente. Muito bom, muito bom. É legal como a gente consegue aplicar essas coisas no nosso dia a dia, né? Mas um tópico que eu acho que é legal a gente até trazer, tópico bem leve, tranquilo, né? Acho que a gente Lá não vem vai polêmica de novo. Família, Pedro. Como é que... Como que o Espiritismo te ajudou melhor a se tornar uma pessoa melhor e mais tranquila dentro do ciclo familiar? Olha, vocês conhecem bem minha família já, vocês sabem que não é fácil, muitas coisas ali. Mas que família que é, né? A gente tem que pensar nisso também. Eu acho que, assim, o Espiritismo ele me ajudou muito a entender que cada um tem o seu momento de evolução. Cada um tem o seu momento de querer saber e querer conhecer as coisas. Então, não adianta eu forçar. Não adianta eu julgar. Não adianta eu crucificar ninguém. As pessoas vão ter o momento delas. E isso na minha família me ajudou muito a lidar com diversas situações. Não só minha família nuclear, mas família estendida também, de tios, primos. Então, é algo que realmente a gente olha para aquilo e fala: tá, não concordo, mas ele está no momento dele. E tá tudo bem. Então, acho que o Espiritismo me trouxe muito isso, né? Dentro da minha família. Muito bom. Pra mim igual, né? Mesma coisa. Pode ir, Guigo. Assina embaixo. Brincadeira. Eu acho que eu aprendi muito... Tem uma ferramenta no centro que a gente faz chamado caderneta. Que a gente tem que ficar anotando o fato, a nossa reação diante do fato, a causa que originou a reação e a proposta diante da causa. Se você não entendeu, volta 10 segundos aí. Vai fazer escola. Acontece um fato, a gente tem uma reação. Nossa, fiquei surpreso, fiquei triste, fiquei com raiva. Qual que é a causa da minha surpresa, da minha tristeza, da minha raiva? Foi porque a pessoa pisou no meu orgulho. Ou porque eu não tive paciência suficiente. Então, às vezes, as emoções que nós transparecemos é porque nós temos, às vezes, alguns pontos de melhoria que nós temos que trabalhar. E o que a gente vai fazer diante dessa causa, que é a nossa proposta? Eu vou tentar ser mais paciente, vou tentar dialogar mais, vou tentar ser mais tolerante. Eu percebi que quando eu era mais novo, eu também era muito intolerante, porque quando as pessoas elas
agiam e pensavam diferente de mim, eu me irritava. E eu percebi que muito da minha irritação vinha de intolerância minha. E na minha casa, em particular, eu percebi, isso também transpareceu muito pra mim. Eu percebi, nossa, a maioria das vezes que eu me irrito dentro da minha casa é porque as pessoas elas estão pensando ou agindo de forma diferente de mim. Quando eu me dei conta disso, não sei, parece que a raiva desapareceu, porque eu comecei a ser mais tolerante, comecei a ser mais paciente, comecei a conviver melhor. Então, eu acho que na família me ajudou muito com isso, assim, porque dentro de casa sempre tem aquelas pequenas picuinhas, assim, a pessoa apertou o início da pasta de dente, não o meio, ou deixou para lavar a louça no dia de manhã ou à noite. E são coisas que vão estressando, né, se a gente não sabe lidar com essas pequenas diferenças. Quando você consegue trabalhar tolerância, tem um monte de coisa que a gente consegue fazer pequenos combinados, pequenos acordos, entender o tempo do outro, e aí tudo se torna mais harmonioso de casa. Pra mim foi assim. Excelente. Acho que eu queria também falar aqui, não vou escapar, né? Eu acho que dentro do espiritismo, em relação à família, acho que eu consegui compreender que eu não tô ali por acaso, né? A gente tem um motivo ali. A gente tem muito o que aprender, muito a que ensinar. E são aquelas pessoas ali que você vai ter que ter essa experiência juntos, assim, né? Então, não é para ser fácil, senão a gente estaria num mundo mais evoluído. Mas também não precisa ser difícil, assim. Às vezes a gente consegue desarmar algumas situações só percebendo que, às vezes, algum comentário, alguma situação que você pode causar ou evitar, consegue mudar tudo, assim, né? E compreender até que ponto você pode ensinar, até que ponto você pode, enfim, aprender, como eu falei. E que também, às vezes, você vai lidar com situações que você não tá preparado. Mas é justamente por isso que você tá ali, para você vivenciar isso, para você, às vezes, repetidamente, você vai compreender, vai criar essa casca, vai identificar o que te incomoda, como disse o Luan, para aí sim você conseguir evoluir. E ao mesmo tempo que você pode ser a pessoa que tá causando o estresse no outro, né? Então, você, será que isso que eu tô fazendo é o motivo da pessoa estar brava? Talvez, então melhore. É um desafio. Então, dentro da casa, acho que é um desafio muito grande para você compreender isso, né? E lidar e evoluir. É uma batalha diária, né? Mas quando você consegue ter essa harmonia dentro de casa, é uma coisa que não tem nem preço. E nem sempre a gente consegue, né? Eu acho que, falo por mim também, às vezes a gente tem aqui pensamentos extremamente corretos e concretos, mas na hora do vamos ver, às vezes a gente não consegue cumprir com aquilo que a gente conhece e sabe, né? Então, também é um momento de aprendizado pra nós, né? E saber que nós não vamos ser perfeitos e tá beleza. Mas a gente tem que tentar acertar, pelo menos, né? É isso. Exatamente. O Espiritismo tenta nos ensinar também que a gente erra. A gente precisa se perdoar também, né? Interessante. Eu acho que é isso, né? É nas pequenas coisas, né? Nas causas diárias. Todo dia tem alguma coisinha. E eu também, assim, acho interessante porque, já encaminhando um pouquinho mais pro final, eu vejo que tem momentos da nossa vida em que a gente trabalha mais algumas áreas, né? Assim, já teve momentos em que eu percebi que minha família tava... Nossa, assim, era difícil, sabe? E aí se resolveu. Aí, do nada, Deus parece que manda uma nova prova. Aí o meu trabalho começa a ficar complicado. Aí depois que o trabalho se resolve, aí é uma questão de saúde, né? Que é sempre meio complicado. Então, assim, acho que a espiritualidade vai mandando pra gente também desafios novos e diferentes pra gente ir tentando colocar em prática de diferentes formas também, né? Eu queria até pegar o gancho numa coisa que o Pedro falou, acho que você também complementou. O espiritismo, ele pode ensinar a gente, né? Mas a gente tem que estar disposto a aprender, né? As lições vêm aí, aquela coisa de você abrir o evangelho e vir 6 semanas seguidas o mesmo tema. Você fala, por quê? Tá viciado? Não, é porque você precisa aprender aquilo, né? Então, tem que estar disposto a evoluir e é dor do crescimento, não vai ser fácil. É igual terapia, né? Exatamente. Às vezes é incômodo, às vezes machuca, mas dá certo. Dá muito certo. A gente espera que todos vocês que estão escutando esse episódio estejam também aprendendo com o espiritismo, estejam gostando dessa jornada, que tá só começando. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa cada vez mais evoluída, com a sua reforma íntima em dia, se a gente pode falar assim, e que também possa aprender junto com nós aqui, a cada 15 dias um novo episódio. Se você gostou desse, manda nos grupos do seu centro espírita, dos seus amigos, da sua família, pros seus
amigos, pros seus inimigos, para quem você quiser abençoar com essa conversa. A gente agradece muito. Siga a gente nas redes sociais, Coração e Reforma Pod. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais.